missionária, inquieta e solidária. Um mundo nós sonhamos, sem muros, sem fronteiras, sem ódios, sem barreiras, sem preconceito e dor. A terra mãe cuidada, a vida respeitada, culturas dialogando e revelando seu valor. Juventude missionária, inquieta e solidária. Juventude missionária, inquieta e solidária. Na rede da irmandade, na juventude em festa, de Deus se manifesta a graça, a compaixão. Unidos com Maria, fiéis a cada dia, alegres celebremos nossa vida em missão. Juventude missionária, inquieta e solidária. 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 Da justiça, alegres mensageiros, profetas companheiros, vivendo pela paz. Em Cristo batizados, ao mundo enviados, nós somos missionários do amor que Deus nos traz. Juventude missionária, inquieta e solidária. Juventude missionária, inquieta e solidária. Nós temos nossas mãos e os corações abertos pra no momento certo fazer o amor brilhar. A fé nos enriquece, servindo a gente cresce. Aos pobres excluídos queremos nos doar. Juventude missionária, inquieta e solidária. Juventude missionária, inquieta e solidária. Um mundo nós sonhamos, sem muros, sem fronteiras, sem ódios, sem barreiras, sem preconceito e dor. A terra mãe cuidada, a vida respeitada, culturas dialogando e revelando seu valor. Juventude missionária, inquieta e solidária.
Olá, povo de Deus, povo missionário, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro, à nossa formação com o texto Cristo Vive do Papa Francisco, um texto bonito que nos enriquece. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Tenhamos um bom encontro. Serão somente 50 minutinhos. Já estamos com 10 minutos aí. Seja bem-vindo. O nosso texto, sempre o Papa vai colocando um pouco da realidade da juventude, do magistério da Igreja, iluminando com a palavra de Deus. O texto de hoje, por exemplo, está carregado de amor. Ainda vamos ter alguns slides que vai trazer presente marcas do sofrimento que a juventude no mundo inteiro enfrenta, mas depois vamos também nos agraciar com um pensamento bonito a partir da palavra de Deus, a partir daquilo que tem no coração do Papa, juntamente com os bispos que o ajudaram a realizar esse importante sínodo. Então, uma das partes, né, integrante do texto diz respeito à migração. Primeiro, ele tratou da questão, por exemplo, da internet, das redes sociais, do bom uso ou do mau uso, a importância da família estar presente, a importância do jovem saber filtrar o que vê, o que escuta, o tempo que eu gasto, que eu consumo no mundo da informática, da internet, nas redes sociais, vai acrescentar o que na minha vida? É lendo um livro, é fazendo uma pesquisa, ou aquele espaço ali, como ele chama, de praças sociais, onde nós, de diferentes cantos, diferentes localidades, ao mesmo tempo nos reunimos numa praça virtual, pois que seja por algo bom e nobre. Aí a segunda questão que ele vai colocar diz respeito à questão da migração. É importante a gente ter presente que o olhar do Papa é um olhar macro, uma questão, uma visão mundial. Então, tudo que ele fala tem dentro da nossa realidade local, mas é possível que, às vezes, pelo fato da gente não estar muito atento, pode até achar que não tem, ou então achar que é algo distante de nós, mas não é. Por exemplo, no que diz respeito à migração, os migrantes como paradigma do nosso tempo. Todo mundo sabe as últimas situações, esses últimos anos, que o mundo inteiro tem sofrido, sobretudo os países mais pobres que realmente têm que sair da sua localidade, às vezes por causa de situações políticas, situações mesmo de sobrevivência, como a alimentação e tudo mais. E como é que eles são acolhidos? Ou são realmente acolhidos ou não? Como não lembrar os inúmeros jovens diretamente envolvidos nas migrações? Os fenômenos migratórios não representam uma emergência transitória, mas são estruturais. O que ele está querendo dizer com esse parágrafo? Que não é algo só por uma eventualidade ou porque surgiu um problema imediato e aconteceu. Não, existe um sistema de migração estrutural. Significa alguém pensa isso e pensa a partir dessa captação de jovem. As migrações podem verificar-se dentro do mesmo país ou entre países diferentes.
A preocupação da igreja visa, em particular, aqueles que fogem da guerra, por exemplo, da violência, da perseguição política ou religiosa, em lugares que não se pode proclamar a sua fé, por exemplo, lugar que é proibido ser cristão, ou que às vezes fogem também dos desastres naturais, devido também às alterações climáticas e da pobreza extrema. Muito deles, onde acontecem essas situações, vai a sublinhar o Papa. São jovens. Em geral, andam em procura de oportunidades para si e para outras famílias. Sonham com um futuro melhor e desejam criar as condições para que se realize. Imagine, a gente nasce em um determinado lugar e à medida em que a gente vai crescendo, principalmente a gente que é de uma base pobre, a gente quer melhoria. Claro que nem todo mundo tem aquela perspicácia de criar estratégia, de aquela sabedoria para ir buscar, de lutar. E tem alguns que nem cogita mesmo, já desiste e termina, às vezes, entrando em um outro mundo para adquirir isso, que termina sendo o roubo, a violência, a droga, e geralmente vão propor facilidades. Mas há outros, por exemplo, nos anos 60, mais de 80 mil nordestinos foram para São Paulo, para o Mato Grosso, para a Amazônia, na época das construções, da cana e tudo mais. E menos de 10% deles voltaram. Alguns porque conseguiram alguma coisa, mas em sua maioria porque morreram. Então, situações assim, em um contexto talvez diferente, é que o Papa coloca. Ando à procura de oportunidade. Não é só por uma questão de aventura. Mas é importante ter presente também que existe um mercado em cima disso também. Os migrantes lembram-nos a condição primordial da fé. Por quê? Ou seja, há de sermos estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Aquele êxodo que normalmente, às vezes, acontece por necessidade, por infinitas razões, o Papa coloca um sentido teológico. Nós, mesmo sem sair de onde estamos, ainda assim somos migrantes, ou seja, em algum momento não estaremos mais aqui. Lembrando aí a carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Os jovens que migram experimentam a separação do seu contexto de origem e muitas vezes também um desenraizamento cultural e religioso. Em outro momento nós colocamos isso aqui também. Quando eu mando um filho para uma capital, claro que eu mando com um conjunto de valores que eu repassei dentro desta educação. Quem repassou? E é possível que o filho, a filha, os filhos, né, mesmo morando numa capital, longe de casa, todos os dias, frente a uma tentação, ele lembra do que mamãe dizia, do que papai dizia, se diziam, né? E termina, mesmo distante, esse enraizamento permanecendo. Mas é possível, sim, que em muitas situações, sobretudo com as situações de família que a gente tem hoje, todos conseguem realmente permanecer assegurado nos valores que adquiriram em casa. A igreja tem um papel importante como referência para os jovens destas famílias divididas. Qual é o nosso papel? Primeiro, identificar, olhar, acolher e perceber que muitas vezes o que é que acontece? Uma pessoa que vem de qualquer que seja a realidade, ela também tem um referencial religioso. Que muitas vezes, se a gente não tem uma pastoral da acolhida
bem organizada, termina ali pela situação, a pessoa sequer dando continuidade à fé que professava, porque a coisa que mais nos toca é o acolhimento. Hoje, infelizmente, a gente fica onde se sente bem, embora isso ainda não é fé, mas na vida inicial nem todos têm essa convicção. Mas as histórias dos migrantes são histórias também de encontro entre pessoas e entre culturas. Mesmo para essa situação que parece ser difícil, o Papa, juntamente com os bispos, vão encontrar valores, coisas importantes para as comunidades e para as sociedades de chegada, são uma oportunidade de enriquecimento e desenvolvimento humano integral de todos. Quem chega tem algo a nos oferecer, assim como quem recebe também tem algo a oferecer. Então, se houver realmente um espírito de fraternidade, ali haverá um enriquecimento, uma troca de experiência cultural. As iniciativas de hospitalidade, que têm como ponto de referência a Igreja, desempenham um papel importante deste ponto de vista e podem revitalizar as comunidades capazes de as praticar. Alguém que chega, alguém que é acolhido, com certeza, sem dúvida, pode somar. Peço especialmente aos jovens que não caiam nas redes de quem os quer contrapor a outros jovens que chegam a seus países. Para não criar, talvez a gente que não é fronteira, pode ser que sinta como algo distante da gente. Mas também, mesmo interestados, também nós encontramos essas realidades, ou mesmo até entre cidades. Não vê aquele que chega como um adversário, como uma ameaça. Até mesmo porque aquele imigrante, em algum momento, pode ser o peregrino da esperança. Então, o que ele está colocando? Ainda que haja brigas, contrassenso entre os governos, por exemplo, mas que da nossa parte possa haver esta abertura, fazendo-os ver como sujeitos perigosos e como se não tivesse a mesma dignidade inalienável de todo ser humano. Antes de tudo, é um ser humano, gente como eu, com uma história, com sonhos e que precisa ser acolhido, amado. Assim não deixam de brotar os dons que o Senhor lhes deu. Não coloca à disposição deste mundo as capacidades tão pessoais e únicas que Deus semeou em cada um. Saber identificar em quem chega também os dons, as capacidades. Nós temos exemplo de pessoas que talvez era até uma liderança, um líder na sua comunidade. Quando mudou de cidade, não conseguiu encontrar lugar. Ou então alguém que chega com alguma experiência, mas é possível que não encontre lugar também no nosso espaço, em nossos grupos, em nossas comunidades. Na verdade, todos nascem, diziam Carlos, como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Não deixes que isso te aconteça, que a gente permaneça carregado de dons, de sonhos, que a gente permaneça originais, independente do lugar onde a gente é desafiado a ir e a estar. Não deixes que te roubem a esperança e a alegria que te narcotizam para te usar como escravo dos seus interesses. Precisa ter cuidado quando alguém se aproxima, sobretudo quando é da turma grande, que às vezes quer nos monopolizar, que às vezes quer apenas tirar de nós. Ousar ser mais, porque o teu ser é mais importante do que qualquer outra coisa. Não precisas te ter nem te parecer.
pode chegar a ser aquilo que Deus, teu Criador, sabe que tu és. Se reconheceres muito, a que estás chamado? Saber quem eu sou, saber por que eu existo, saber para que Deus me chama. Isso é muito bonito. Então, eu não vou ser uma oferta fácil aí na mão de outros. E ele diz: invoca o Espírito Santo e caminha confiante para a grande meta, a santidade. Assim não serás uma fotocópia, mas serás simplesmente, plenamente tu mesmo. Veja que o Papa não quer os jovens para ele. O Papa quer o jovem para si mesmo. Que o jovem possa ter um encontro amoroso consigo. Que ele possa, nesse encontro amoroso, de se acolher, de se reconhecer também com suas fraquezas, mas principalmente com seus dons, saber que aquilo que Deus lhe deu como potência, como possibilidade, não pode ser comprado. Ele vai dizer isso no outro parágrafo. Por isso, precisas de reconhecer uma coisa fundamental. Ser jovem não significa apenas procurar prazeres transitórios e sucessos superficiais. Quantas vezes nas histórias dos adultos, e é por isso que alguns adultos às vezes têm até um olhar preconceituoso em relação ao jovem, porque na verdade eles têm medo de dizer ao jovem que furam também. Mas é verdade que muitas vezes algumas aventuras terminam se vivendo mais na juventude. E ele vai dizer: cuidado para que a gente não compreenda ser jovem com prazeres, com aventuras próprias do nosso tempo. Ou que aventuras a gente é capaz de abraçar. Para a juventude desempenhar a finalidade que lhe cabe no curso da vida, deve ser um tempo de doação generosa, de oferta sincera, de sacrifício que custam, mas tornam-se fecundos. Em vista daquilo que eu quero atingir, eu devo realmente, a partir desse momento, saber que causa, que projetos e que sonhos eu tenho na minha mente, para que eu não venha chorar amanhã aquilo que eu já estou chorando hoje, mas que sejam metas alcançadas, desafios superados. É como dizia um grande poeta, vai dizer o Papa: se para recuperar o que recuperei, tive de perder primeiro o que perdi, se para obter o que obtive, tive de suportar o que suportei, se para estar agora enamorado, tive que ser ferido, considero justo ter sofrido o que sofri, considero justo ter chorado o que chorei. Porque no fim, constatei que não se goza bem do gozado, senão depois de o ter padecido. Porque no fim, compreendi que quanto a árvore tem de florido, vive do que ela tem de enterrado. Traduções para o nosso português, pouco não dentro da nossa lógica ocidental, mas eu acredito que a gente compreende o texto. É justamente colocar a concentração do nosso esforço, as nossas renúncias, ter presente o sacrifício que às vezes a gente tem que enfrentar em vista da meta que eu quero chegar. Eu, por exemplo, eu trabalhava na olaria, trabalhei 6 anos na olaria, fazendo alvenaria e depois até cresci, fui fazer telha, né? Tinha um pouco essa hierarquia na olaria. E eu fazia, né, que eu fazia talvez não seria o melhor, mas eu era um dos que fazia mais. Mas eu dizia para mim: hoje eu estou fazendo isso aqui.
mas vai chegar um dia que eu não vou querer estar mais fazendo isso aqui. Eu tenho que ter uma meta para superar isso aqui. Mas isso não me fez ser um trabalhador medíocre naquilo que eu estava fazendo. Fiz o que deveria ter feito, com competência, com autoridade, com amor, com entrega. Tenho até saudade dos colegas. Era como que uma cidade aquele tempo, a Olaria, lá em Mangabeiras, onde a gente trabalhava. Mas era necessário que a gente tivesse outros sonhos, até mesmo porque a Olaria acabou, né? E quem não tinha em mente outros sonhos, certamente parou na vida. Se és jovem em idade, mas te sentes frágil, cansado ou desiludido, pelo amor de Deus, pede a Jesus que te renove. Com ele não se extingue a esperança. O que me incomoda às vezes não são aqueles que já cansaram, coitado, e que a gente não pode nem muito exigir. Mas eu tenho muita dificuldade de aceitar um jovem cansado, um jovem que não sonha, que não tem iniciativa, que não tem perspectiva de futuro e que se conforma como uma galinha com o milho que está ali no terreiro. Então corre o risco da gente ser um jovem velho. Precisamos estar atentos. E primeiro saber hoje o que abre a nossa mente, porque muitas coisas nos bitola, nos reduz, nos empobrece. Se sempre foi necessário o bom uso da inteligência, hoje muito mais, porque a minoria pensante é muito pouca, assim como a minoria poderosa, mas ela termina regindo o mundo. E o mesmo podes fazer se te sentires imersos nos vícios, em maus hábitos, no egoísmo ou na comodidade morbosa. Cheio de vida, Jesus quer ajudar-te para que valha a pena ser jovem. Coisa bonita, né? Vale a pena ser jovem. Mas não é só ser jovem de Cristo, ser um jovem missionário, cujo coração permite esse ardor. Assim não privarás o mundo daquela contribuição que só tu, único e irrepetível como és, lhe podes dar. Que contribuição eu sou para a minha família? Ou eu sou um problema para a minha família? Que contribuição eu sou para a minha comunidade? Ou eu não estou nem aí para a comunidade? Que contribuição eu sou para a minha escola? Ou eu sou um problema para a escola? Que contribuição eu sou para a sociedade? Se eu morrer hoje, faço falta? Ou vou ser um alívio? Ou tanto faz como tanto fez? Então, ninguém vai ser e nem vai fazer no meu ou no seu lugar. Como irrepetível. Mas quero recordar-te também que é muito difícil lutar contra as ciladas e tentações do demônio e do mundo egoísta se estivermos isolados. Lembra a música? Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Não queira ser um jovem isolado. E não queira ser um jovem que só se reúne quando vê o grupão lá reunido. Ah, então agora eu vou. Seja um jovem que constrói. Seja um jovem que puxa o outro, que agrega, que soma, para que nem você nem o outro viva isolado. E se a gente não se socializa no que é bom, vamos ser socializados naquilo que não convém. A sedução com o que nos bombardeiam é tal que, se estivermos demasiado sozinhos, facilmente perdemos o sentido da realidade, a clareza interior e sucumbimos. Isso é o risco das doenças que às vezes vão sendo colocadas dentro da nossa mente. E quantas vezes
A cura é a vida socializada da maneira correta. Isto é válido, sobretudo, para os jovens, porque vós, unidos, tendes uma força admirável. Nós dizemos na Pastoral da Juventude, jovens unidos jamais será vencido. E isso é verdade. Quando vos entusiasmais por uma vida comunitária, olha só a sabedoria deles, do Papa. Quando vos entusiasmais por uma vida comunitária, sois capaz de grandes sacrifícios pelos outros e pela comunidade, ao passo que o isolamento vos enfraquece e expõe aos piores males do nosso tempo. A força está em nós. O que precisa é saber como é que nós vamos direcionar esta força. Se ela não for bem direcionada, então o nosso fim é triste. A todos os jovens, independente das circunstâncias em que se encontrem, quero agora anunciar-lhes o mais importante. As coisas primeiras, aquilo que nunca se deveria silenciar. Coisas bonitas, o Papa vai dizer aí, né? Está dizendo ele. É um anúncio que inclui 3 grandes verdades que todos nós precisamos escutar sempre, desde novo. Quem não escutou, vai escutar agora, tá bom? Eis a primeira verdade que quero dizer a cada um. Deus ama-te. Escreva aí no seu celular, onde você estiver, Deus me ama. E eu estou sofrendo por alguém que eu queria que me amasse e não me ama. E aí? Vai morrer por causa disso. Se você tem a primeira consciência, você já tem o suficiente para ser feliz. Mesmo que já o tenhas ouvido, não importa. Quero recordar-te. Deus ama-te, jovem. Nunca duvides disto na tua vida, aconteça o que acontecer. Em toda e qualquer circunstância, és infinitamente amado. Mas que coisa boa! A gente se sentir amado por Deus, querido por Deus. Talvez a experiência de paternidade que tiveste não seja a melhor. O teu pai terreno talvez se tenha mostrado distante ou ausente, ou pelo contrário, dominador, possessivo, ou simplesmente não fui o pai que eu precisava. E aí o Papa vai tocar numa ferida de muitos. E quantas vezes eu tive que dizer para alguns, não importa se você não teve o pai dos sonhos, mas você tem a oportunidade de ser o filho dos sonhos. A fraqueza, o problema de alguém que não foi um bom pai é uma coisa, mas isso não te dá direito de ser um mau filho. Agora é minha vez de ser um bom filho. E quem sabe, uma boa mãe, um bom pai no futuro. Mas se eu, por conta dessa falta de referência, ficar me justificando, também não vou ser feliz. Não sei, vai dizer o Papa, não quero julgar. Mas o que posso dizer-te com certeza é que podes lançar-te com segurança nos braços do teu Pai divino, do Deus que te deu a vida e continua a dá-la a cada momento. Sustentar-te-á com firmeza e ao mesmo tempo sentirás que ele respeita completamente a tua liberdade. Deus nosso Pai, Pai misericordioso, Pai do filho pródigo, não é que a gente tem que ser filho pródigo para ter o amor de Deus, ele já nos ama. Na sua palavra, encontramos muitas expressões do seu amor. É como se ele estivesse procurando maneiras diferentes
de tu manifestar para ver se com alguma dessas palavras pode chegar ao teu coração. Agora, o Papa vai usar alguns textos bíblicos para nos ajudar a compreender ainda mais a grandeza desse Deus Pai e Filho, e vai concluir com o Espírito Santo do seu amor por nós. Às vezes, apresenta-se como aqueles pais carinhosos que brincam com seus filhos. E vai citar Oséias 11:4. Segurava-os com laços humanos, com laços de amor. Fui para eles como os que levantam uma criancinha no seu rosto. Então, hoje, para talvez enriquecer o nosso encontro, eu convidei uma jovem para ter uma participação aqui conosco, porque quando eu estava lendo esse texto, eu achei assim tão bonito. Seja que algo que nasça do coração do Papa, seja algo que nasce do coração de Deus, mas que fosse lido, pronunciado pelo coração de um jovem, né? Que eu não seja jovem também, mas a Hilary, né, é mais jovem ainda de idade. Então, ela vai continuar a fazer um pouco da leitura, depois a gente retoma explicando. Boa tarde, eu sou a Hilary, da comunidade São José, do grupo Juque. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu bebê, não ter carinho pelo fruto das suas entranhas? Ainda que ela se esquecesse dele, eu nunca esqueceria. Isaías 49:15. Outras vezes, destaca-se a força e a firmeza do seu amor, e não se deixa derrotar. Ainda que os montes sejam abalados e tremam as colinas, o meu amor por ti nunca mais será abalado, e a minha aliança de paz nunca mais vacilará. Ou então, diz-nos que desde sempre nos esperou. Não aparecemos neste mundo por acaso. Já antes de existirmos, éramos um projeto do seu amor. Amei-te como um amor eterno. Por isso, dilatei a misericórdia para contigo. Jeremias 31:3. Para ele, és realmente valioso. Tu não és insignificante. Importa-se contigo, porque és obra das suas mãos. Por isso, presta atenção e lembra-se de ti com carinho. Precisas de confiar na recordação de Deus. A sua memória não é um disco rígido, que grava e armazena todos os nossos dados. A sua memória é um coração terno e rico de compaixão, que se alegra em eliminar definitivamente todos os nossos vestígios da mal. Não quer guardar a conta dos teus erros, e em todo caso, ajuda-te a aprender alguma coisa também com as tuas quedas. Porque te ama. Procura ficar um momento em silêncio, deixando-te amar por ele. Procura calar todas as vozes e alaridos interiores. E para um momento nos seus braços amorosos. É um amor que não se impõe nem esmaga. Um amor que não marginaliza, não obriga a estar calado, nem silencia. Um amor que não humilha, nem subjuga. É o amor do Senhor. Amor diário, discreto e respeitador. Amor feito de liberdade e para a liberdade. Amor que cura e eleva. É o amor do Senhor, que se entende mais de levantamentos que de quedas, mais de reconciliação que de proibição, mais de dar nova oportunidade que de condenar, mais de futuro que de passado. Quando te pede alguma coisa ou simplesmente permite os desafios que a vida te apresenta, Deus espera que Ele dê novos espaços para te fazer avançar, promover-te, deixar-te mais amadurecido.
não se aborrece se o questionas. Aquilo que o preocupa é o que tu não lhe fales, que não te abra sinceramente ao diálogo com ele. Conta-se na Bíblia que Jacó teve uma luta com Deus, em Gênesis capítulo 32, de 25 a 31, sem que isso o afastasse do caminho do Senhor. Seu amor é tão real, tão verdadeiro, tão concreto, que nos proporciona uma relação cheia de diálogo sincero e fecundo. Enfim, procura o abraço do teu Pai do céu no rosto amoroso das suas corajosas testemunhas na terra. A segunda verdade é que, por amor, Cristo entregou-se até o fim, para te salvar. Os seus braços abertos na cruz são o sinal mais precioso de um amigo capaz de levar até o extremo seu amor. Ele, que amava os seus que estavam no mundo, levou o seu amor por eles até o extremo. São Paulo dizia viver confiado naquele amor, que por ele se deu totalmente. A vida que agora tenho na carne, vivo-a na fé de Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E Cristo, que nos salvou dos nossos pecados na cruz, com o mesmo poder da sua entrega total, continua a salvar-nos e resgatar-nos hoje. Olha para a sua cruz, agarra-te a ele, deixa-te salvar, porque quantos se deixam salvar por ele são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. E se pecares e te afastasses, ele volta a te levantar, com o poder da sua cruz. Nunca esqueça, ele perdoa 70 vezes 7, volta uma vez e outra a carregar-nos os seus ombros. Ninguém nos pode tirar a dignidade que esse amor infinito, inabalável, nos confere. Ele permite-nos levantar a cabeça e recomeçar, com uma ternura que nunca nos destrói e sempre nos pode restituir a alegria. Nós fomos salvos por Jesus, porque nos ama e não pode deixar de o fazer. Porque só o que se ama pode ser salvo, só o que se abraça pode ser transformado. O amor do Senhor é maior que todas as contradições, que todas as nossas fragilidades e que todas as nossas mesquinices. Mas é precisamente através das nossas contradições, fragilidades e mesquinices que Ele quer escrever nossa história de amor. Então, recapitulando toda essa partilha bonita que a Hilary hoje enriquece a nossa catequese, lendo para nós. Como é bom sentir esse afago. O afago do Papa, gente, é o afago da igreja. Nós dizemos muito, a igreja será jovem quando o jovem for igreja. Nós queremos uma igreja de jovens, uma igreja de pessoas experientes também. Uma igreja onde todos tenham o seu lugar, a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, todas as pessoas. Porém, a gente vai ver a importância da gente não tardar. O Papa está dizendo, é possível que um ou outro não cresceu ouvindo essas coisas bonitas. É possível que um ou outro pode até correr o risco de dizer, não faça isso que Deus castiga. Não faça isso que te aconteceu, foi castigo de Deus. Enquanto que esse não é o propósito de Deus, o nosso coração é transformado pelo amor de Deus. Esse amor que o Papa Francisco apresenta para todos nós. Por isso ele coloca, abraçou o filho pródigo, abraçou Pedro, depois de o ter negado,
e abraça-nos sempre, 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 depois das nossas quedas, ajudando-nos a levantar e ficar de pé. Importante a gente ter um bom olhar sobre essas colocações. E não são essas colocações que vão contribuir para a gente amar sem disciplina, por exemplo. Como diz o padre Zezinho, não basta amar, precisa amar com disciplina. O que é amar com disciplina? Gente, um pai e uma mãe, por mais que nós temos pais precoces, mas já têm condição de serem pais. Então eles estão no mundo, é possível que tenha algum discernimento, que saiba o que é bom, o que não é, o certo e o errado. Como é que eu vou permitir alguém que está nascendo hoje ditar as regras para mim? Como é que alguém que está nascendo hoje é que vai dizer o que deve, o que não deve, o que convém, o que não convém? É aí que muitas vezes está o nosso erro. E aí nós já temos pais, às vezes pessoas que dizem assim, não, eu não vou mais ter filho porque eu não dou conta de criar. Se a pessoa nem nasceu e você já declara a sua falência, né? Porque a verdadeira queda, atenção a isso, vai dizer ele, a verdadeira queda, aquela que nos pode arruinar a vida, é ficar por terra e não se deixar ajudar. Precisamos levantar nossa mão a Deus. O perdão e a sua salvação não são algo que compramos, ou que temos de adquirir com nossas obras ou com nossos esforços. Jesus perdoa-nos e liberta-nos gratuitamente. É de graça. A sua doação na cruz é algo tão grande que não podemos nem devemos pagá-lo. Devemos apenas recebê-lo com imensa gratidão e com a alegria de ser tão amados, ainda antes que o pudéssemos imaginar. Ele nos amou primeiro, com certeza, sem dúvida. Queridos jovens, vós não tendes preço, não sois mercadoria em leilão. Por favor, não vos deixeis comprar, não vos deixeis comprar, não vos deixeis seduzir, não vos deixeis escravizar pelas colonizações ideológicas que incutem ideias estranhas na nossa cabeça, tornando-nos, por fim, escravos, dependentes, fracassados na vida. Vós não tendes preço. Deveis repetir sempre isto: eu não estou em leilão. Eu não tenho preço. Sou livre. Apaixonai-vos por esta liberdade que nos é oferecida por Jesus. Fixa os braços abertos de Cristo crucificado. Deixa-te salvar sempre de novo. Contempla o seu sangue derramado pelo grande amor que te tem e deixa-te purificar por ele. Assim, poderás renascer sempre de novo. Acredita em ti, porque Deus não desiste de nós. Mais uma terceira verdade que é inseparável das anteriores. Ele vive. É preciso recordá-lo com frequência, porque corremos o risco de tomar Jesus Cristo apenas como um bom exemplo do passado, como uma recordação, como alguém que nos salvou há 2000 anos atrás e pronto. De nada nos aproveitaria isto. Deixava-nos como antes, não nos libertaria. Aquele que nos enche com sua palavra, com sua graça, aquele que nos liberta, aquele que nos transforma, aquele que nos cura e consola, é alguém que vive. É Cristo ressuscitado,
cheio de vitalidade sobrenatural, revestido de luz infinita. Eu tenho muito medo da gente estar na igreja e não conhecer Jesus. Da gente estar no grupo de jovem, por exemplo, e não identificar o rosto de Cristo. Não falamos o nome Jesus às vezes. Não corremos atrás dos sentimentos de Jesus. Às vezes até nossos temas são tantas outras coisas e terminamos por não conhecer Jesus. Ele vive, Ele salva, Ele perdoa, Ele nos ressuscita, diz o Papa. Contempla Jesus feliz, transbordando de alegria. Alegra-te com teu amigo que triunfou. Mataram o santo, o justo e inocente, mas ele venceu. Deus não o deixou na humilhação. O mal não tem a última palavra. Pense numa convicção que eu tenho. Por mais que a gente seja perseguido, por mais que nos aconteça tantas coisas, sempre penso que isso vai passar, porque o mal não tem a última palavra. Também na tua vida, o mal não terá a última palavra, porque o teu amigo, que te ama, quer triunfar em ti. O teu Salvador vive. Se ele vive, isso é uma garantia de que o bem pode triunfar na nossa vida e de que as nossas fadigas servirão para qualquer coisa. Então podemos deixar de nos lamentar e podemos olhar em frente, porque com ele é possível sempre olhar em frente. Esta é a certeza que temos. Jesus é o vivente eterno. Agarrados a ele, viveremos e atravessaremos ilesos todas as formas de morte e violência que se escondem no caminho. Se conseguires apreciar com o coração a beleza deste anúncio e te deixares encontrar pelo Senhor, se te deixares amar e salvar por Ele, se entrares na sua intimidade e começares a conversar com Cristo vivo sobre as coisas concretas da tua vida, esta será a grande experiência. Será a experiência fundamental que sustentará a tua vida cristã. Esta será também a experiência que poderás comunicar a outros jovens. É importante que nós construamos esse ambiente. Alguns têm o privilégio da casa, da família, ser um espaço que respira o amor de Deus, a fé, mas outros é diferente. Então a gente não cresce nessa amizade com Deus se a gente realmente não buscar. Precisamos buscar. Recapitulando nessas 3 verdades. Quais são as 3 verdades? Lembra? Deus ama-te. Cristo é o Salvador. Terceira, Ele vive. Aparece Deus, Pai, e aparece Jesus. Mas onde estão o Pai e Jesus Cristo, também está o Espírito Santo. É Ele que prepara e abre os corações para receberem este anúncio. É Ele que mantém viva esta experiência de salvação. É Ele que te ajudará a crescer nesta alegria se o deixares agir. Ele é a fonte da juventude melhor. Lembra o início da carta, o primeiro parágrafo? Você sabe que os títulos dos documentos do Papa, a primeira frase que ele escreve é o nome que está na capa do documento. Por isso ele começa dizendo: Cristo vive e tudo que ele toca rejuvenesce. Aqui ele repete um pouco esse pensamento. Ele é a fonte da juventude melhor. Com efeito, quem confia no Senhor
é como árvore plantada perto d'água, a qual estende as raízes para a corrente. Não teme quando vem o calor e a sua folhagem fica sempre verdejante. Enquanto os adolescentes se cansam e se fatigam, diz Isaías, aqueles que esperam confiados no Senhor renovam as suas forças. Tem asas como a águia, corre sem se cansar, marcham sem desfalecer. Então, era esse caminho que nós gostaríamos de fazer hoje com vocês, deixar esta contribuição e que alguma coisa tenha ficado com vocês. A carta está disponível aí na internet, no site do Vaticano tem a melhor tradução. E vamos continuar. Estamos aqui no parágrafo 133, mas a carta vai até 299. Deus abençoe e salve a nossa juventude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Hiller, pela contribuição, participação. E a você que ficou e permaneceu conosco. Tenhamos um bom final de semana.